Bom, então vamos iniciar aí. Bom, Joabson, na aula passada eu falei então sobre a situação de aprendizagem, um contexto, uma atividade 1 e os conceitos relativos a ela. Eu falei então dos conceitos essenciais, deixa eu só compartilhar aqui os conceitos essenciais para a situação de aprendizagem. Então, eu iniciei sobre automação hidráulica industrial, falei sobre a automação hidráulica, falando sobre os fundamentos físicos da hidráulica, falei sobre pressão e vazão, função e constituição dos elementos hidráulicos. Então, agora eu vou falar aí desses elementos, que é a válvula de segurança, as controladoras de fluxo, as válvulas direcionais, as de retenção, a de sequência e os atuadores hidráulicos. Então, vamos iniciar então pelas válvulas de segurança, né? Bom, a válvula de segurança aí, né, pessoal? Como o próprio nome fala, é para ter segurança no meu sistema, né? Para não ter uma sobrepressão e não colapsar, não, vamos dizer assim, não ter uma explosão, não via colapsar, por exemplo, os condutos, né? Os conduítes, e as válvulas e os outros elementos. Então, né, para o que o cilindro então possa movimentar, então a gente tem que entender que a pressão tem que estar controlada, né? Ou seja, tem que estar dentro no estabelecido ali, para realizar um trabalho com segurança. Então a gente pode comparar esse sistema hidráulico com a panela de pressão que a gente tem na nossa casa, né? Então, se a pressão dela for muito forte, né, mesmo aquela válvula ali de alívio não aliviar de forma eficaz essa pressão, essa alta pressão, então ela pode explodir. Então, ela vai manter essa pressão controlada. Só, só um minutinho, pessoal. Deixa eu... Bom, então, como a gente faz esse controle na hidráulica, né? Então, a gente vai utilizar uma válvula que vai ser a chamada limitadora de pressão ou válvula de segurança. Então, ela aqui, ó, então aqui tem a simbologia. Então, aqui a gente tem o conjunto que vai dar o movimento, e esse conjunto, então, é composto pelo reservatório, né? Que tem o óleo hidráulico, o filtro, o conjunto motor-bomba, e junto dessa conjunto também vai ter a válvula limitadora de pressão, ou válvula de segurança. Então, ou seja, se ela tiver um valor acima daquele especificado, ela vai aliviar, jogando então, vai abrir aqui, né, o circuito de forma a jogar toda aquela pressão que estava aqui sobreposta no meu circuito, a jogar para o tanque, justamente para aliviar o meu sistema, o meu circuito. Então, essa válvula vai ter um pino interno, igual ao pino existente na tampa da panela de pressão. E na panela de pressão, quando essa pressão interna aumenta, então esse pino abre, né, como a gente sabe, e vai deixar o ar quente sair fazendo aquele barulho, né, aquele apito, né. Então esse pino vai ser a válvula de segurança da panela. E a válvula de segurança do sistema hidráulico também vai funcionar do mesmo jeito. Então, quando essa pressão do sistema aumenta, ela vai desviar parte do óleo para o reservatório, controlando assim, então, a pressão do sistema. Então, como funciona essa válvula de segurança internamente? A gente vai ver aqui, ó. Então, aqui, ó, lá, ó. Sem a válvula limitadora, lá, ó, a pressão, então a bomba vai jogando óleo ali sem indefinidamente, ó, lá, ó, e vai jogando, né? Então, uma hora esse cilindro aqui ele vai colapsar. Tanto é a minha mangueira, tá vendo? Então, vai chegar um momento que vai colapsar. Então, com a válvula limitadora de pressão, ó, então a válvula, então, ao invés dessa válvula colapsar, vai jogar, então, aqui, ó, a pressão excedente vai vir, então, aqui para o meu tanque, né? Então, a gente observa aí, né, pessoal, que quando o cilindro se movimenta, a pressão é mais baixa, né? Então, o ajuste, então, dessa pressão aqui, a gente ajusta essa válvula aqui, essa pressão um parafuso aqui, esse parafuso de ajuste da pressão da válvula. Então, a gente pode ajustar conforme a pressão aí do sistema. Bom, as válvulas controladoras de fluxo, né, pessoal? Então, elas vão ser responsáveis por controlar, então elas vão controlar a vazão, ou seja, então elas vão controlar a velocidade de movimento do cilindro. Então, ela é ali que vai determinar se o meu cilindro vai avançar mais lentamente ou mais rápido. Então, elas vão ajustar a vazão com que o óleo passe em determinado ponto do sistema, ficando posicionadas, então, entre a válvula direcional e os atuadores, conforme então aqui está na figura, né?
Bom, então aqui, pessoal, é como funciona a válvula reguladora de fluxo, ó. Então, por exemplo, ó, se eu diminuo, se eu fecho mais aqui, então eu diminuo a minha vazão. Meu cilindro, ele vai avançar de forma mais lenta. Ao passo que se eu abrir ela totalmente, a vazão é total, então a velocidade é a máxima, né? Bom, as válvulas direcionais, né, pessoal? Então, como o próprio nome já diz, elas vão ser responsáveis por dar direção ao fluido, ou seja, eu vou poder determinar a direção do atuador com apenas uma válvula, conseguindo então fazer o mesmo cilindro avançar ou recuar, ou seja, ele vai determinar quando vai, obviamente, vai depender do acionamento, ele pode ser feito mecanicamente, pode ser feito pela própria força do óleo, ou pode ser feito de forma elétrica, né, com as chamadas eletroválvulas. Então, para identificar uma válvula direcional, a gente tem então conhecer alguns elementos básicos dessa válvula, como o número de vias, de posição, o funcionamento, o tipo de acionamento e retorno. Então, o número de vias de uma válvula direcional vai ser identificado pela quantidade de conexões que ela pode ter em seu corpo. Então, aqui, ó, essa válvula aqui, ela tem duas vias, então uma via de entrada e de saída, aqui a gente tem três vias, e aqui a gente tem quatro vias, né, ou conexões. Então, os traços vão determinar o número de vias aí, né? E também pode ser de passagem ou bloqueio, né? Ou seja, ela pode ter uma passagem, indicando passagem de fluxo, ou um bloqueio de fluxo, ou seja, não tem, quando ela entra nesse estado, não tem passagem nem para um lado nem para o outro, né? Bom, e o número de posições também que a válvula pode ter também é o número de quadrados que a mesma possui. Então, quando eu falo que a válvula tem duas posições ou três posições, vai depender do número de quadradinhos que ela vai ter ali na sua simbologia. E além disso, a gente coloca as conexões, né? Então, por exemplo, aqui a gente identifica que essa válvula tem duas vias e, né, tem duas vias e duas posições, né? Ou seja, são duas posições e duas vias, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma válvula três duas vias, ou seja, ela tem três vias, né? Uma, duas, três vias e duas posições, ou seja, dois estados diferentes. E nesse outro exemplo aqui, a gente tem a válvula quatro duas vias. A gente tem um, dois, três, quatro conexões ou quatro vias e duas posições. Então, por isso que chama válvula direcional 4/2 vias. Bom, então, bem, pessoal, como funciona a válvula direcional para fazer então o cilindro se mover, né? Então, por exemplo, nesse esquema aqui, ó, inicialmente aqui, então, meu cilindro está em repouso, vamos dizer assim, está em posição inicial, né? Então, no momento que eu apertar esse botão aqui, ó, a minha bomba, então, ela vai alterar para esse sistema aqui. Então, o meu fluxo vai passar da bomba para o sentido do cilindro, ou seja, o óleo vai passar para cá, e o óleo, então, vai fazer o meu cilindro avançar. Ele avançou, aí, ao recuar aqui, né, ao fazer, então, o meu retorno da mola, vai mudar o estado desse estado aqui para esse segundo estado, ou seja, esse estado, então, agora vai mudar, de forma, então, que o óleo vai passar desse estado aqui, ele vai passar, então, daqui para cá para o tanque, e esse outro aqui, então, vai fazer o movimento, a minha bomba, então, vai jogar o fluxo para cá, de forma, então, a recuar o meu cilindro. Então, ele vai fazer um movimento de recuo, né? Então, isso, então, é que a válvula direcional determina, né? Quando um vai recuar e o outro vai fazer o... Então, aqui, ó, tem um exemplo, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Olha lá. Então, ele está no estado, ele vai avançar. No outro estado, ele vai recuar. Bom, quais são os tipos, então, de acionamento e retorno? Então, quando a gente se refere a acionamento, então a gente está falando de acionar dispositivos que vão resultar em início ou término de ações. Então, o acionamento, como eu falei, pode ser manual, mecânico, piloto ou elétrico. O acionamento manual, né? Então, ele é realizado por pessoas, pode ser acionado, então, por mãos ou pés, por meio de botão, alavanca ou pedal, conforme tem aqui, então, nas figuras. Então, a gente tem um botão com sua simbologia, a alavanca, né? Que é uma força de alavanca, e o pedal, né? Através da ação dos pés, né?
Bom, o acionamento mecânico, né, pessoal? Então, vai ser acionado por uma parte mecânica móvel da própria máquina ou de outra máquina. Então, não é ação direta humana, vai ser uma ação indireta. Então, a gente tem um exemplo de um pino que pode ser acionado quando a parte mecânica de uma máquina tocar, né? Ou seja, tocou aqui aquele pino, ele pode fazer uma ação, ou de avançar ou de recuar, né? Então, da mesma forma, pode ser com o rolete ou o gatilho, né? Ou o rolete escamoteável. Ele tem aqui. Esse, então, é o acionamento mecânico. O acionamento piloto, né? Ele também é acionado por partes da máquina. Ele vai dar, então, por sensores mecânicos, que é o rolete, né? Então, ele vai utilizar o próprio óleo para acionar quando este é injetado, então, no ponto de pilotagem. Ou seja, aqui, então, ó, é o meu óleo que vai fazer a mudança da válvula direcional para um lado ou para o outro. Então, se eu tenho um ponto de pilotagem de um lado, eu posso ter um ponto de pilotagem do outro também. Ou pode ser misto, pode ser um ponto de pilotagem do outro e um acionamento mecânico do outro. Bom, e o acionamento elétrico, né, pessoal, hoje é o mais utilizado aí, né? Então, ele vai se utilizar energia elétrica para acionar, geralmente por um comando elétrico, um CLP. Então, quando a energia elétrica chega à bobina, então ela vai produzir um campo eletromagnético que vai movimentar o êmbolo da válvula. Ou seja, ele vai movimentar o êmbolo da válvula através do induzido, mudando assim a posição da válvula. Então, o pulso de um eletroválvulo vai determinar a mudança de estado da minha válvula. E a carcaça, né, pessoal, é o corpo de uma válvula, então, chamada válvula solenoide. Que para que a válvula, então, possa voltar à sua condição inicial, vai ser necessário que algum dispositivo mova seu êmbolo, fazendo mudar de posição. Então, ele vai ser conhecido como retorno. Então, os tipos mecânicos são apenas dois, que é a mola ou o travo. Então, quando a válvula direcional possui apenas duas posições e seu retorno for mecânico, geralmente é utilizada a mola. Mas se ela possuir mais de duas posições, seu retorno pode ser também por travo. Bom, então, né, pessoal, a gente pode fazer, trazendo esses conceitos sobre as válvulas direcionais, a gente pode fazer uma leitura correta de uma simbologia de uma válvula. Então, por exemplo, essa válvula aqui, ó, então ela é uma válvula direcional, duas vias, né? Então, são duas conexões e dois estados, não duas vias. Acionamento manual por botão e retorno por módulo. Essa outra aqui é uma válvula direcional, que ela vai ter três conexões, então são três vias, dois estados. Acionamento manual por pedal e retorno por mola. Essa outra aqui é uma válvula com quatro conexões e dois estados, né? Então, duas vias, mecânico por rolete e também retorno por mola. Então, é assim que a gente faz a leitura dessas minhas válvulas direcionais. Né? Então, no sistema hidráulico, né, pessoal, a gente pode observar que todas as válvulas vêm indicações com letras. Elas representam o que deverá ser ligado, então, em cada via. Então, P para via de pressão. Então, quando falar em via de pressão, a gente chama P, e T para via de retorno, que vai ser o reservatório A e B, vias de saídas para atuadores. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Só a simbologia aí contém todos os componentes. Então, a gente tem o elemento aí que é o conjunto motor-bomba, junto com a válvula limitadora de pressão e o manômetro, a válvula direcional, a válvula reguladora de fluxo e o atuador. Então, são os elementos básicos aí de um sistema hidráulico. Bom, então as válvulas de retenção, né, pessoal, vão ser aquelas válvulas que vão permitir fluxo em um sentido e bloquear em outro, né? Ou seja, vai permitir, por exemplo, o fluxo em um sentido, e se tiver um sentido contrário, ele vai bloquear, não vai passar, né? As válvulas, então, as válvulas de sequenciais, né? Então, elas vão ser utilizadas para que o cilindro se movimente, respeitando, então, uma sequência para esses movimentos. Então, elas vão ficar posicionadas entre a válvula direcional e o atuador, para poder dar a sequência. Então, como elas funcionam? Então, aqui. Então, lá, acionou, aí essa válvula de sequência, né? Então, a válvula de sequência vai determinar o próximo cilindro, por exemplo, a atuar. Por exemplo, no caso aqui, o cilindro B. Ó. Então, lá, ó. Apertou, retornou e a válvula aqui ela vai dar a pressão necessária justamente para dar a sequência, né? Então, assim funciona a válvula de sequência, né? Então, vocês vão observar, né, que a linha que faz o cilindro A avançar, que é a linha marrom, né, que vai sair do ponto da válvula direcional para os cilindros, não possui nenhuma válvula. Então, como ele faz o movimento primeiro que o cilindro B, tem que ser livre. Então, enquanto o cilindro A avança, o cilindro B vai ficar parado.
Então, após o cilindro A terminar o movimento, não vai haver lugar para onde o óleo, né, possa ir. Então, a pressão vai se elevar e o óleo vai ter, então, força para passar pela válvula de sequência, promovendo, então, o movimento do cilindro B. Então, essa válvula de sequência tem o mesmo funcionamento da válvula limitadora de pressão, que vai permitir a passagem do óleo quando a pressão atingir um determinado valor. Já a válvula de retenção é para permitir que o óleo possa ter fluxo no sentido contrário, pois sem ela o fluxo seria apenas de um sentido. E caso o sistema não possua válvula sequencial e nem controle, seja ela elétrica ou CLP, o movimento não do cilindro será de forma simultânea. Então, por exemplo, se eu não tivesse esses cilindros aqui, ó, ao acionar a minha válvula, os dois cilindros, então, eles movimentariam de forma simultânea. Então, por isso que eu preciso dessa válvula de sequência, justamente para dar sequência de um cilindro para o outro, conforme a sequência que eu desejo aí. Bom, então aqui, né, pessoal, a gente tem a válvula aí, ó, de sequência, ó. Então, por exemplo, aí, ó. Então, primeiro avança o cilindro e a válvula aqui vai vencer a pressão. Venceu a pressão, ele vai fazer o meu cilindro, outro cilindro avançar e depois aí vai fazer o recuo, né? No caso aí em que os dois vão recuar de uma vez só, né? Bom, e das válvulas, né, pessoal, a gente vai ter os atuadores hidráulicos, ou cilindros hidráulicos, né? Que vão ser os elementos que vão de fato fazer o trabalho, né? Então, são inúmeros os trabalhos, né? Então, são os números do trabalho. Pode ser uma prensa, pode ser um martelo, pode ser inúmeros trabalhos. Simplesmente uma garra, uma forma de desviar um produto, por exemplo, de esteira, para tirar fora de uma linha de produção. Enfim, são vários os tipos aí são vários aí os tipos de aplicação, né? Bom, então, né, pessoal, como é composto os cilindros, né? Então, ele é composto por uma coroa, uma haste e uma área que chamamos de área do pistão, né? Então, em vermelho, então, a gente tem a área do pistão, e a gente tem o fundo do cilindro e a frente do cilindro, né? O atuador, então, linear de simples ação, ele vai ter só uma entrada, então, ele só vai ter uma entrada aqui no fundo do meu cilindro, então, ele só vai ter uma entrada e saída para esse fluido, né? O linear de simples ação também vai ser uma entrada e um retorno aqui por mola, ou seja, faz então aqui um preenchimento do óleo para avançar e depois a mola vai fazer o meu fluido sair ali pelo mesmo lugar. E o de dupla ação, né, pessoal? Então vai ter um lugar para entrar no fundo do cilindro e o outro na frente do cilindro, que aí vai ter fluxo em ambos os sentidos. Então aí tá como funciona aí o cilindro de dupla ação, né? Ou seja, um que sai, um que entra, o outro sai, ou vice-versa, né? Então aqui a gente tem a parte do avanço e quando tem o recuo, né? Então aqui Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo da bancada didática. Então, quando vocês forem na aula presencial, é provável que vocês tenham, então, essa bancada aqui em visão. Então, deixa eu só. Então, aqui é um exemplo, né, pessoal, de acionamento ali por manual, né? Então, tem em um sentido ele avança e no outro ele vai fazer o recuo. Vocês vão ver bastante isso na aula presencial na bancada. Bom, além dos cilindros, né, pessoal, a gente também tem os motores, né, os motores hidráulicos, vão funcionar como moinhos de água, né, que ao passar o óleo pelas suas partes internas vão empurrar suas engrenagens, fazendo com que o seu eixo se movimente, produzindo então o movimento. Bom, então aqui, pessoal, são exercícios aí para vocês fixarem aí, né, conteúdo, né? Então aí, né, pessoal, o que que vocês vão fazer nessa situação de aprendizagem? Vocês vão fazer a correção da lista de materiais que o engenheiro João forneceu, analisando os itens que constam nela. Então, coloque a quantidade de equipamentos que serão utilizados, se necessário, modifique. Então, lembre-se que o sistema de estamparia de logomarca funcionará obedecendo a seguinte situação. Ao acionar o botão, o primeiro cilindro avança, parando a peça. Depois que a mesma estiver parada, o segundo avança para realizar a marcação.
com a peça marcada, recuam-se, então, os dois cilindros. Então, um avanço, outro avanço, depois tem um recuo aí simultâneo. Mas nesse caso aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Só levantar os materiais. O que que precisa, então, para fazer esse circuito? Então, vocês vão fazer a leitura aqui do contexto, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. O contexto vai estar aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Então, aqui, ó, então, aqui vai estar o contexto, ó, descritivo, né? Então, aqui, ó, vai estar o contexto de como funciona, e vocês vão usar essa lista de materiais. Essa lista de materiais vai estar justamente aqui, ó, nesse anexo aqui. Então, aqui vocês vão determinar o que precisa para fazer esse circuito. Eu vou deixar disponibilizado para vocês aí, pessoal, para vocês também já irem testando, já ir mexendo, o FluidSim, que é uma licença educacional aí que vocês podem, de estudante, vocês podem estar utilizando aí. Bom, então vocês vão colocar aqui a quantidade. Então, vocês vão responder à situação de aprendizagem nessa tabela aqui do Excel. Então, vocês vão indicar aqui o que vai precisar, por exemplo, um conjunto motor-bomba, uma válvula limitadora de pressão, qual se vai precisar de uma válvula, um motor hidráulico, uma válvula reguladora de fluxo. Vocês vão indicar aqui com a quantidade. Quantidade de cilindros, se é de simples ação, se é de ação retorno por mola. Enfim, vocês podem achar aí o que for necessário. Vocês podem estar simulando também para verificar se vai estar funcionando corretamente a lógica de vocês, certo? Então, a primeira situação de aprendizagem é sobre isso. Que, Jobs, tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Não, não. Tô de Tá, boa. tá tranquilo? Bom, Tranquilo. então, não havendo dúvidas aí, Jobs, eu vou finalizando a aula aqui por hoje, ok? Caso tiver alguma dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para Ok. ajudar vocês aí quando necessário, for preciso. Também vou deixar disponibilizado o FluidSync para vocês. Deixa eu ver, eu acho que aqui tem. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Eu vou disponibilizar aqui ainda hoje, tá bom? Beleza. Então, vou desejar a você uma boa noite, então, e fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tá?